Olá, amigos amados do canal Caminho Livre. Estamos de volta para mais um vídeo. Pretendemos hoje encerrar a discussão da eleição da graça. No último vídeo nós analisamos o texto de Romanos, capítulo 8, a partir do verso 28. E hoje nós queremos analisar a eleição da graça, a predestinação gloriosa, aqui no livro de Efésios. Outro livro maravilhoso do apóstolo Paulo. Efésios capítulo 1, do verso 3 em diante, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. No último vídeo, nós analisamos aquele texto de Paulo quando ele diz: olha, Deus deu o seu maior bem, Deus nos deu o seu maior bem, que é o seu Filho. Se Ele nos deu o seu maior bem, que é seu Filho, porventura não dará com Ele todas as outras coisas que são infinitamente inferiores a esse bem maior que Ele nos concedeu, que é o próprio Filho dele? É óbvio que sim. É um pensamento lógico de Paulo. Se Deus não poupou o seu próprio Filho, né, mas ao invés disso o entregou por todos nós, porventura não nos dará com Ele todas as outras coisas que são infinitamente menores e inferiores do que o próprio Cristo? Claro que sim. Então é óbvio que as bênçãos diárias que nós precisamos para que nós permaneçamos no caminho também fazem parte da concessão graciosa de Deus, da provisão graciosa de Deus, da providência maravilhosa de Deus. Então todas as bênçãos que nos são necessárias para que nós vivamos vida íntegra e honesta perante Deus, Ele nos concede. Não estou querendo dizer com isso que nós, em função dessas bênçãos, possamos alcançar a perfeição natural, enquanto seres humanos naturais. Não é isso que eu estou dizendo. Porque não há ninguém que não peque. 1 Reis 8,46. Não há ninguém que faça o bem, não há um justo sequer. Romanos capítulo 3. O bem que eu quero, esse não faço, mas o mal que não quero, esse acabo fazendo. Romanos 7. É o próprio Paulo, fechando o capítulo 7 de Romanos, que nos diz: olha, graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, de tal sorte que eu, com a mente de Deus, eu sou escravo da lei de Deus, mas com a carne eu sou escravo do pecado. É isso que Paulo diz em Romanos 7, 25. Então estas bênçãos nos são concedidas, apesar de nós ainda sermos seres humanos com uma natureza pecaminosa viva dentro de nós e que muitas vezes acaba predominando, dando o tom das nossas ações. Então as bênçãos espirituais em Cristo nos são todas concedidas misericordiosamente por Deus. A bênção da revelação, a bênção da iluminação da palavra, revelação de um aspecto que você não entendia, não é? Uma bênção especial, uma vitória sobre um determinado assunto ou aspecto da sua vida. Ou seja, estas bênçãos nos são concedidas não em função de nós, mas em função do próprio Cristo. Bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Em Cristo, ou seja, é na posição de Filho de Deus que estas bênçãos me são concedidas. É em Cristo. Ou seja, o que Cristo fez, o que Cristo angariou, o que Cristo conquistou através da sua morte na cruz e consequente ressurreição, Ele transfere tudo isso para os seus filhos eleitos. Vejam o que diz o verso 4. Assim como nos escolheu nele
antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Ele nos escolheu, Deus nos escolheu, nele quem? Em Cristo. Em Cristo. Antes da fundação do mundo. Antes que esse mundo fosse criado, Deus já havia escolhido os seus filhos, escolhido o seu povo, escolhido a sua igreja, não porque previu que o seu povo, a sua igreja, faria boas obras, ou aceitaria pela disposição do seu livre-arbítrio. Não por conta disso, não porque ele previu que nós o aceitaríamos em função do nosso livre-arbítrio e praticaríamos boas obras. Não é por isso. Deus nos escolheu em Jesus antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Esse é o nosso grande alvo. Esse é o nosso supremo alvo. Foi para isso que Deus nos escolheu nele quem? Em Jesus, antes da fundação do mundo, para que nós sejamos santos e irrepreensíveis perante Ele. Esse é o nosso supremo alvo. Aí vem Paulo, o próprio Paulo, em Colossenses 2,10, em Filipenses 3, dizendo o seguinte: olha, humanamente falando, eu não alcancei o alvo, o prêmio da soberana vocação em Cristo, ou seja, a perfeição. Eu não alcancei essa perfeição de tal modo que eu possa me olhar no espelho e enxergar uma pessoa irrepreensível, irretocável, infalível, impecável, incaível. Não, nada disso. Do ponto de vista humano, Paulo não conseguiu, ninguém conseguiu humanamente falando, nem eu, nem você, nem ninguém. Agora, do ponto de vista espiritual, Paulo já diz, olha, nós que somos perfeitos, nós temos que ter essa fé, essa confiança nesse Deus maravilhoso, porque foi para isso que Ele nos escolheu. Nós que já somos perfeitos, mas Paulo, você não disse que você não era perfeito, não tinha alcançado ainda o alvo? Sim, do ponto de vista humano, não, mas do ponto de vista espiritual, em Cristo, sim. Porque quando Deus olha para os seus filhos eleitos, Ele olha e vê quem? Cristo. Ele vê o caráter de Cristo em nós. Ele vê a justiça de Cristo em nós. De tal modo que em Cristo nós somos santos e irrepreensíveis perante Deus. Não perante os homens. Perante os homens nós continuamos sendo falhos. Pessoas que, apesar de terem sido regeneradas, ou seja, de terem passado pela bênção do novo nascimento, ainda possuem uma natureza carnal, viva, vigorosa aqui dentro, em conflito permanente com a nossa natureza espiritual, e às vezes ela acaba predominando, ditando o rumo das nossas ações. Então, perante os homens, nós não somos santos e irrepreensíveis, ainda temos muitas falhas, caímos aqui, caímos acolá. Estamos prosseguindo para o alvo, humanamente falando, como Paulo. E essa questão de prosseguir para o alvo, que não é nada mais, nada menos do que santificação, cada um tem a sua. Santificação é algo completamente subjetivo, é relativo. Cada um tem a sua experiência com Deus. Logo, é essa sua experiência com Deus que vai determinar o tipo de relação que você tem com seu Deus, com o nosso Deus. Cada um tem um tipo de relação com Deus. Uns estão num nível mais elevado, outros num nível menos elevado, mas não significa que esse que esteja num nível menos elevado não seja filho de Deus, não possua a graça, o amor de Deus sobre ele também. Claro que não. Cada um está num nível de santificação, porque cada um tem uma espécie de relação com Deus. Então, Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que perante Ele nós fôssemos santos e irrepreensíveis. Não porque Ele veria em nós santidade, né, ou perfeição. Não é porque Ele previu isso em nós. O texto está dizendo justamente o contrário.
Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, não porque éramos santos e irrepreensíveis, mas para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Ele quem? Deus. Verso 5. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Veja, e em amor nos predestinou. Deus nos conheceu de forma antecipada lá na eternidade, quando nos escolheu. Sabia quem seríamos nós, qual seria o nosso nome, o nosso sexo, qual seria a nossa família, onde nasceríamos. Deus nos pré-conheceu de modo salvífico, ou seja, em amor, lá na eternidade. Em amor, amor de Deus. E em amor, ou seja, nesse amor dele, não nosso, nos predestinou. Porque ele nos escolheu, porque nos elegeu, ele nos predestinou. Para ele. Para a adoção de filhos, por meio de Jesus. A adoção de filhos. Fomos adotados na família de Deus. Deus nos adotou. E em Jesus nos considerou seus filhos legítimos. E por conta do que Cristo fez na cruz, nos justificou. Nos considerou justos. Declarou-nos justos, imputando-nos a justiça de Cristo. Por meio de Jesus. Que coisa maravilhosa. Segundo o quê? Segundo o meu livre-arbítrio? Segundo a minha vontade? Segundo a minha capacidade decisória? As minhas competências deliberativas naturais? A minha volição? Foi segundo isso que Deus fez tudo isso que Ele fez? Não. Segundo o beneplácito de sua vontade. Segundo a sua boa vontade. Esse foi o critério utilizado por Deus. Esse foi o critério. Não foi por nada que Deus possa ter visto em mim. Afinal de contas, eu estava morto nos meus delitos e pecados, com a minha vontade completamente escravizada para o diabo, com a minha carne incapacitada de agradar a Deus, sendo inimigo de Deus, incapaz de se sujeitar à lei de Deus, condenado nos meus delitos e pecados, morto. Como é que um ser assim ainda pode ter livre e arbítrio livre ainda por cima? Como? Eu fui tirado de uma oliveira brava e fui enxertado pelo jardineiro celestial na boa oliveira, não porque eu tenha feito nada, porque eu estava na oliveira brava, estava morto, estava condenado. Quando Deus vai à procura de Adão, lá no Éden, depois que Adão pecou, Ele vai em busca de uma humanidade perdida, condenada, completamente condenada. No dia em que você comer daquela árvore, você vai morrer. Foi o que aconteceu, espiritualmente morreram Adão e Eva. E quando morreram espiritualmente, a primeira coisa, a primeira atitude deles foi o quê? Qual foi a primeira atitude deles? Fazer uma vestimenta de folha de figueira, cobrir ali as suas vergonhas e se esconderem de Deus. Se esconderem de Deus. Vejam que a primeira atitude do homem foi fazer para si uma vestimenta, uma veste, com a qual ele pretendia tapar a sua vergonha. E quando Deus chama, ao invés de dizer, eis-me aqui, Senhor, o que eles fazem? Se escondem de Deus. Adão, onde estás? Pergunta retórica de Deus, claro. Ora, Deus sabia onde eles estavam. Deus sabia o que tinha acontecido. Adão, onde estás? Então, quando Deus vai até Adão e Eva, depois do pecado, Ele vai ao encontro de uma humanidade caída, completamente condenada. Pergunta, Deus tinha obrigação de salvar alguém?
Deus tinha a obrigação de salvar Adão e Eva? Tinha a obrigação? Nenhuma. Nenhuma. Deus seria 100% justo se ele resolvesse condenar todos nós à morte eterna, à perdição eterna. Porque em Adão todos nós morremos, é isso que diz a Bíblia. Em Adão todos nós morremos. O pecado de Adão trouxe a morte para o planeta, e morte eterna. Trouxe a morte para esse planeta. Então quando nós nascemos aqui, diz Davi, eu nasci em pecado me concebeu minha mãe. Se nós nascemos em pecado, nascemos mortos e condenados, porque o salário, a paga do pecado é a morte. Se nós nascemos em pecado, nós estamos condenados. Não há como você se desvencilhar disso. Não há como você falar assim para mim, olha, nós nascemos com a natureza pecaminosa, mas não com a culpa do pecado de Adão. Mentira, porque o pecado de Adão é meu também. Adão era o representante federal da raça. Logo, todos nós em Adão pecamos. É isso que Paulo aos Romanos capítulo 5 diz. Portanto, não me venham com churumelas. Não venham com embromation, com enganação, com ensino de homens. A Bíblia diz que em Adão todos morremos. Paulo em Romanos capítulo 5, a partir do verso 12 em diante, ele deixa claríssimo isso. Por conta do pecado de Adão veio a condenação a todos os homens. Deus considerou toda a raça humana culpada, ou seja, Romanos 3,19. Todos nós, quando nascemos nesse mundo, nascemos já culpados perante Deus, com a sentença já sobre a nossa cabeça, pendendo sobre a nossa cabeça, a navalha já caindo sobre a nossa cabeça, de tão culpados que somos. Então, Deus não era obrigado a salvar ninguém, Deus não é obrigado a salvar ninguém e jamais será obrigado a salvar alguém. No entanto, de acordo com a sua vontade misericordiosa, amorosa, Ele vai salvar muita gente, muita gente. É isso que muitos cristãos não entendem. Não entendem. É por isso que muitos não aceitam a eleição da graça, a predestinação gloriosa do Senhor, porque, segundo eles, isso é injusto. É injusto. É injusto Deus escolher um povo, escolher uma igreja, por quem Ele veio morrer, Ele veio salvar, Ele veio interceder, e não escolher outros, como se Deus fosse obrigado a salvar alguém. Deus não é obrigado a salvar ninguém. Quem não crê em Jesus, diz o evangelista João, em João capítulo 3, verso 36, diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém, olha, todavia o que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. Por que sobre ele permanece a ira de Deus se ele não crê em Cristo? Porque é assim que nós nascemos aqui, culpados, condenados, merecendo somente a ira retributiva e penal de Deus. Só. Não há mérito não há mérito, não há justiça natural em nascermos desse mundo. É isso que a gente precisa entender. Não há injustiça da parte de Deus, como diz Paulo em Romanos 9,14, quando Deus resolve escolher uns e rejeitar outros. Ele é Deus, Ele pode fazer isso e faz isso, conforme nós vemos na Bíblia. E Paulo vai elencando. Por exemplo, ele elenca lá a questão pessoal, individual. Lá em Romanos 9, a questão individual entre Esaú e Jacó. Não eram gêmeos nascidos, nem haviam praticado nada. Para que o propósito quanto à eleição prevalecesse, não segundo obras, mas por aquele que chama, diz Paulo. Já fora dito a Rebeca, olha, o mais velho será servo do mais moço. Ou seja, eles não tinham feito nada ainda. Então, se Deus tivesse que escolher com base na previsão de fé e obras, Ele não escolheria Jacó, escolheria Esaú, porque Esaú não fez nada, mas Jacó foi ladrão e mentiroso. Olha só como esse evangelho
para muitos é loucura mesmo para quem se perde, né? Mas para nós que cremos é o poder de Deus. Então Paulo já vem dizendo isso. Olha, viram o que aconteceu com Faraó? Paulo é em sintonia com Moisés. Porque Moisés, no capítulo 4 de Êxodo, inspirado por Deus, Deus já disse para Moisés o seguinte: olha, eu vou endurecer o coração de Faraó. E aí lá na frente nós temos outros textos: endurecerei o coração de Faraó. Em outros textos, o coração de Faraó se endureceu. Outro texto, endurecerei o coração de Faraó. Em outros textos, o coração de Faraó se endureceu. Mas quem foi que antes de qualquer coisa nesse sentido disse: eu vou endurecer o coração de Faraó? Deus. Deus tem esse poder? Tem. Tem autoridade para fazer isso? Tem. E faz. Aí vem um arminiano, vem me dizer o seguinte: não, Deus não faz isso porque ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ora, se Deus tiver em consideração maior do que a sua própria vontade, respeitar o livre-arbítrio humano, sabe quantos seriam salvos? Sabe quantos seriam salvos? 0. Ninguém seria salvo. Ninguém. Porque ninguém vai a Deus naturalmente, ninguém decide-se por Deus naturalmente, ninguém escolhe a Deus naturalmente. Está todo mundo morto, está todo mundo condenado sob a ira de Deus, mortos em delitos e pecados, morto em Adão, condenado, com a vontade escravizada pelo diabo e para o diabo. A carne impossibilitada de agradar a Deus, impossibilitada de se sujeitar a Deus, inimiga de Deus. Como que uma pessoa assim pode ter livre arbítrio ainda por cima? Como? Então, se Deus tiver como propósito respeitar acima de qualquer coisa o livre-arbítrio, o suposto livre-arbítrio humano, sabe quantas almas serão salvas? 0, nenhuma. Se assim fosse, graças a Deus não é pelo livre-arbítrio. Graças a Deus a expiação e a salvação não é pelas obras. Estou dizendo não é porque expiação e salvação acabam sendo uma coisa só. Não é pelas obras. É por isso que foi preciso Deus nos escolher em Jesus Cristo, o eleito de Deus, porque foi em Jesus Cristo, foi com Jesus que Deus fez um pacto de nos salvar. Foi com Jesus que Deus fez um pacto de nos salvar. Assim como ele fez um pacto das obras com Abraão, lá no Éden. Abraão, obedeça-me e você viverá. Abraão desobedeceu, morreu. Com Cristo, o pacto foi feito com Jesus. Deus elegeu Jesus para que Jesus viesse morrer por esses que ele, nele, escolheria desde a eternidade. Jesus é o eleito de Deus, segundo Lucas 9:35. Deus declarou isso lá no Monte da Transfiguração, quando Jesus se transfigurou ali no monte. Logo surgiu uma nuvem ali no monte, e dessa nuvem ouviu-se a voz: este é o meu filho eleito, e nele me comprazo. Então, nós fomos eleitos em Jesus por conta do que Jesus faria no nosso lugar. Salvação não depende de quem quer nem de quem corre, não depende de mim nem de você, mas de usar Deus a sua misericórdia para conosco. E Paulo, como eu estava dizendo, Paulo, em consonância com Moisés, elenca Faraó para deixar bem claro uma coisa. Olha, viram Faraó? Viram? Viram o que eu fiz com Faraó? Eu suscitei Faraó para nele mostrar a minha glória, a glória da minha justiça. Porque eu sou Deus, dizendo Deus lá através de Paulo em Romanos 9. Eu dou misericórdia a quem eu quero e endureço a quem me apraz. E aí tem gente que acha que isso é injusto. Tem gente que acha que isso é uma interpretação particular nossa. Uma interpretação equivocada nossa. Porque isso é injusto. É porque eles não entendem
Eles acham que quando a gente nasce aqui, a gente já nasce com, digamos, com o mérito de ter pelo menos uma oportunidade. Eu não encontro aqui agora o termo apropriado. Mas nós que nascemos aqui nesse mundo, nós merecemos ter uma oportunidade de Deus. Olha, meu filho, você está se esquecendo de um detalhe. Nós nascemos mortos, condenados. Em Adão nós já tivemos a nossa oportunidade lá no Éden, não aproveitamos, em Adão. Nascemos mortos. É isso que as pessoas não entendem, especialmente os cristãos não entendem. E querem atribuir injustiça ao fato de Deus, como Deus soberano que é, todo-poderoso, escolher uns e rejeitar outros. Ele pode fazer isso e ele faz isso. Nós mostramos isso aqui na sua palavra. No próximo estudo nós vamos falar sobre a expiação limitada. Nós vamos mostrar isso aqui. Por quem Jesus efetivamente morreu. Salvação de Jesus, a morte de Jesus na cruz, não foi como um produto que é exposto na feira. O Jesus morreu na cruz, a salvação agora está aí, na banca, à disposição de quem quiser. Agora, quem quiser é só vir aqui e pegar. Por incrível que pareça, é assim que a maioria absoluta dos cristãos hoje, em volta do mundo, em volta da terra, acham que é. Jesus morreu na cruz? Então todo ser humano, cada ser humano da face da terra tem oportunidade de salvação. Então agora a salvação está aqui na banca. Quem vai querer? Quem vai querer? Olha a salvação do Senhor. Quem vai querer? Quem vai querer? Olha a salvação de Jesus. Jesus morreu na cruz. Aqui está a salvação, quem quer, quem quer, quem quer, pode chegar quem quer, é de graça, quem quer. É óbvio que isso aqui é um teatrinho para tentar delinear um entendimento que se tem quando se diz isso, quando se fala isso. Olha, Jesus morreu por todo mundo, cada ser humano da face da terra. Será que é isso mesmo que a Bíblia diz? Será que é isso mesmo que a Bíblia diz? E eu já te afirmo com muita tranquilidade no meu coração, não é isso o que a Bíblia afirma. Eu pensava que era antes. Eu pensava que era. Mas não é. Nós vamos ver inclusive, explicação, por exemplo, para 1 Timóteo 2,4, onde Paulo diz o seguinte, olha, Deus tem o desejo de salvar todo homem. Mais ou menos isso, a gente vai ler isso. Aí em Pedro, Pedro fala, olha, Deus não quer que nenhum pereça, ninguém pereça, um negócio assim. Nós vamos ler esse texto também, vamos explicá-lo lá na frente. Lá na frente não, no próximo vídeo a gente já vai explicar isso. E aí as pessoas pegam esses textos de forma descontextualizada e querem o seguinte, nos acusar, dizendo o seguinte, vocês estão errados, vocês estão ensinando errado. Gente, nós estamos abrindo a palavra de Deus, mostrando aqui, então não somos nós que estamos errados, não, é a própria Bíblia que está errada. Eles desconsideram os outros tantos textos, falando sobre o assunto, reafirmando o assunto, confirmando o assunto da eleição, da predestinação graciosa de Deus, e aí pegam 2 textos, tira do contexto, e aí pronto, formam um grande pretexto para rejeitarem a eleição da graça, como se a eleição da graça, a eleição maravilhosa que Deus quer que prevaleça. Por que Deus quer? E onde é que está isso? Está em Romanos 9,11, vai lá e leia. É Deus que quer que a eleição prevaleça, meu irmão. Isso não é palavra de Calvino, de Lutero, isso não é palavra de Agostinho, de São Tomás de Aquino, de Anselmo da Cantuária, isso não é palavra de um Charles Spurgeon, John Owen, Jonathan Edwards, George Whitefield, John Knox, nada disso, isso é palavra de Deus, pronto. Isso não pertence a uma denominação religiosa, reformada, de jeito nenhum, isso é a palavra de Deus. Então, em nome da minha denominação religiosa agora, eu vou desprezar toda a palavra de Deus que afirma e reafirma essa doutrina maravilhosa.
Deus quer que a eleição prevaleça. Isso não é palavra minha não. Vá lá, abre a Bíblia lá em Romanos 9:11. Deus quer que a eleição prevaleça. Por quê? Porque não é por obras, mas por Ele que chama. E ali em Romanos 9, engana-se e engana muita gente quem diz que ali Paulo está tratando de dois povos. Embora eles estejam ali representados, os dois povos, judeus e gentios. Ou Edom e Israel, no caso de Esaú e Jacó. Mas ali em Romanos 9, Paulo trata de Esaú e Jacó como dois indivíduos. É claro isso. É claro isso. Só em Romanos 11 é que ele vai tratar de Jacó enquanto povo de Israel. Jacó em Romanos 11 é povo, mas Jacó em Romanos 9 é o indivíduo, é a pessoa. E só erra quem quer nesse ponto, quem é desonesto. Ou então quem não sabe, quem não aprendeu ainda e pensa que sabe, como era o meu caso. Eu também, durante 26 anos, eu combati essa doutrina. Eu combati. Enquanto adventista do sétimo dia, eu combati ferozmente essa doutrina, a doutrina da eleição da graça. Eu combati essa doutrina ferozmente. Mas nunca parei para analisar a minha incoerência, as minhas contradições. Nunca parei para analisar que eu estava defendendo a minha denominação em detrimento da palavra. Era isso que estava acontecendo comigo, até que um dia o Espírito Santo me chacoalhou e botou virtude, luz nessa minha cabeça dura. Meu filho, para com isso. Você está se voltando contra a minha palavra em nome da sua denominação religiosa, em nome da sua organização religiosa. Para com isso. Deus não abençoa organizações religiosas. Deus não abençoa sistemas religiosos, estruturas religiosas. Deus não abençoa esse tipo de coisa. Deus abençoa gente, Deus abençoa pessoas. Deus abençoa o seu povo que está lá dentro dessas organizações religiosas. O seu povo está lá. Tem gente de Deus lá. Então, a palavra de Deus é clara. Foi segundo o beneplácito da sua vontade que Ele nos escolheu, nem Jesus antes da salvação, e nos predestinou em amor para Ele mesmo, para Ele, para que fôssemos santos e irrepreensíveis perante Ele. E nós somos perante Deus santos e irrepreensíveis. Leia Colossenses 2:10, leia Filipenses 3 a partir do verso 12, e você vai entender isso. Perante Deus nós já somos perfeitos, somos justos e glorificados, segundo Romanos 8. Por isso que Paulo em Romanos vai dizer o seguinte, olha, já agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação. Por que não há nenhuma condenação? Porque o julgamento já foi realizado aonde? Lá na cruz. A sentença já foi proferida por Deus. Por conta do que Jesus fez, nós agora que cremos, somos inocentados e mais que isso, somos justificados. Morremos com Jesus pela fé, ressuscitamos com Jesus pela fé, somos justificados pela fé, glorificados pela fé, já somos perfeitos, estamos perante Deus como santos e irrepreensíveis, já pronto e acabou. Por isso Paulo diz em Romanos 8:1 o seguinte, olha, agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é para os que estão na carne. Não é para os que guardam a lei. Porque olha o que ele diz. Olha o que ele diz aqui, olha. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou. Livrou do que mesmo? Presta atenção nisso aqui. Do que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou? Te livrou da lei do pecado e da morte. Que lei é essa do pecado e da morte? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Essa é a lei do pecado e da morte. Por que ela é a lei do pecado e da morte? Porque ela é que aponta o que é pecado. Ela é que diz o que é pecado. E por que é morte? Porque ela nos condena à morte. Condena à morte por quê? Porque nós somos transgressores dela.
Salário do pecado. O que é pecado? Transgressão da lei. Então o salário da transgressão da lei é o quê? Morte. Por isso essa lei é a lei do pecado e da morte. Por que Paulo diz aqui que Jesus nos livrou da lei? Isso significa que a lei não está vigente? Que a lei deixou de existir? Não. A lei não deixou de existir. A lei está vigente. Só que agora, enquanto filho de Deus que eu sou e você é, ela não tem mais o poder de te condenar. Jesus já te livrou da condenação desta lei. É por isso que ele está dizendo, olha, agora pois já nenhuma condenação há. Não há condenação, a lei, Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aquela lei que te condenava, você já não está mais debaixo dela. Você está debaixo da graça protetora, salvadora de Deus. Será que é tão difícil entender essa lógica essencialmente evangélica e gloriosa e maravilhosa? Será que é tão difícil assim? E olha, o que Paulo diz mais aqui? Versículo 3 de Romanos 8. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Deus não perdoa pecados. Aí alguém pode falar, irmãos, isso que você está falando é uma aberração. Deus não perdoa pecados. Porque se ele perdoasse pecados, Jesus não precisaria morrer em nosso lugar. Bastaria ele perdoar o pecado de Adão e Eva lá no Éden. Jesus não precisaria ter vindo morrer. Jesus só morreu porque Deus não perdoa pecados. Agora, por conta do que Jesus fez por nós, aí sim, estamos perdoados. Entenderam? Deus não perdoa pecados, mas por conta do que Jesus fez por nós, aí sim, nós estamos perdoados. Por isso que Paulo diz aqui, olha, porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, a lei possuía possui uma incapacidade, ou seja, ela não tem condições de nos salvar, é isso que Paulo está tentando dizer aqui. Porque pela carne ela está enferma. Ela não tem condição de curar o doente, a lei. Pelo contrário, ela só torna mais grave a situação desse doente, que somos nós, eu e você que nascemos nesse mundo. Todo mundo. Aí Deus então envia o seu Filho em semelhança de carne de pecado para condenar o pecado na carne. Condenar. Ele assume a condenação. Condenação de quem? Nossa, minha e sua. E aí, Paulo aqui no verso 4 diz o seguinte, a fim de que... Opa, pera lá um pouquinho. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que era impossível a lei, porque estava enferma na carne, Deus enviou o seu Filho assumindo a semelhança de carne de pecado e condenou o pecado na carne. E aí, a fim de que tudo isso foi feito, a fim de que, qual foi o objetivo, qual foi o plano de Deus, qual foi o propósito de Deus, presta atenção nisso. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em quem? Em quem o preceito da lei se cumprisse? Em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, por conta de tudo que Jesus fez lá na cruz, em nosso lugar, nos livrando da condenação dessa lei do pecado e da morte, Jesus assumiu a nossa culpa, condenou o pecado na carne, na nossa carne, porque ele nunca teve pecado, assumindo a nossa culpa, carregando os nossos pecados, assumindo e pagando a nossa culpa. A fim de quê? Qual o objetivo dele? A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Ora, meu Deus do céu! Está vendo como a lei está vigente? Só
Só que agora, por conta do que Jesus fez, a lei de Deus, o preceito da lei se cumpre em nós, que não andamos mais segundo a carne, não é a carne mais que domina a nossa vida. Existe uma natureza espiritual, existe uma nova criatura habitando aqui dentro de mim, que está em conflito com essa natureza carnal. Então eu vivo agora guiado por esse Espírito. Isso não significa que eu não caia e não peque, não é isso. Que eu seja já perfeito e irrepreensível, mas por conta do que Jesus fez por mim na cruz, o preceito da lei se cumpre em nós, que andamos segundo o Espírito. O Espírito está em nós. É o Espírito que guia o Filho de Deus. Então, em função disso, não há possibilidade de haver mais condenação para nós. O juízo dos eleitos, dos escolhidos de Deus, já foi feito na cruz. Já foi dada a sentença. O sangue de Jesus nos livrou da nossa culpa e condenação. Isto é evangelho. Qualquer coisa fora disso é uma perversão do evangelho. Quando alguém chega para nós e diz: olha, está havendo um juízo agora lá no santuário celestial, e lá é o seguinte, Jesus está revisando o nome de cada um que já professou fé nele, desde Adão até os nossos dias, está lá revisando o nome, aceita-se nomes, rejeita-se nomes, aceita-se nomes, rejeita-se nomes, aceita-se nomes, rejeita-se nomes, aceita-se nomes, rejeita-se nomes. Meu Deus do céu, o que é isso? Diz que desde 1844 Jesus está lá, aceita esse nome, rejeita esse nome, aceita esse nome, rejeita esse nome, aceita esse nome, rejeita esse nome. Isso não existe. Isso não existe, isso é fantasioso. E repito mais uma vez aqui nesse vídeo, nós nos propomos a mostrar para vocês como essa doutrina de juízo investigativo é fantasiosa, perniciosa, nefasta. Como ela é, tudo isso, nós vamos mostrar para vocês aqui. Estou falando nós porque não serei eu apenas. Eu e o Elias, que estamos à frente aqui do Caminho Livre, do canal Caminho Livre, nós vamos mostrar os erros, os equívocos fantasiosos dessa doutrina. As coisas fantasiosas dessa doutrina. Os erros são fatos, são verdade. Fantasiosas são os fatos ali contidos. Nós vamos mostrar, vamos estudar com vocês a doutrina do santuário, começando aqui pelo santuário terrestre, o tabernáculo terrestre. Vamos mostrar para vocês, a partir disso, para que vocês tenham uma noção do que é que Jesus está fazendo hoje no santuário celestial, desde quando ele subiu para lá. Não foi em 1844 que Jesus adentrou ao lugar santíssimo, como se lá no santuário celestial também houvesse 2 compartimentos. Jesus subiu para lá depois que ele subiu, depois que ele saiu aqui da terra, depois que ele ressuscitou, passou uns dias aqui e subiu, e foi direto para lá. Ele nos abriu o caminho do lugar santíssimo. Nós vamos mostrar isso para vocês. Nós vamos mostrar para vocês que o sumo sacerdócio de Jesus no céu é segundo Melquisedeque, não segundo Arão. É outro erro crasso que os teólogos que sustentam essa doutrina cometem. Jesus está ministrando segundo Melquisedeque, não segundo Arão mais. Porque se tudo o que acontecia no tabernáculo terrestre é em sombras e tipos, tipo símbolo daquilo que acontece no céu, aquilo mesmo que aconteceu no tabernáculo terrestre por conta da morte de Jesus, já nos dá um indicativo disso. Porque quando Jesus morre na cruz, diz-nos Mateus que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Que véu é esse? O véu que separava o lugar santo do Santíssimo. Ele se rasga de alto a baixo, dando a entender o quê? Que o caminho do Santíssimo estava aberto agora. Não era mais necessária a presença de um intercessor humano, porque o próprio Cristo, que morreu em nosso lugar, estaria intercedendo por nós onde?
junto ao trono de Deus, cuja arca era um símbolo desse trono de Deus, do lugar santíssimo, é onde Deus está. Então nós vamos mostrar tudo isso, vamos mostrar as incoerências dessa doutrina perniciosa chamada juízo investigativo. Ela é antibíblica, ela é anti-evangélica, ela depõe contra a graça do Senhor Jesus, depõe contra tudo aquilo que Jesus fez na cruz. Jesus já morreu, meu irmão, lá na cruz, e salvou-nos lá na cruz. A sentença foi dada para todos nós que cremos em Jesus. A sentença foi dada. Por isso é que a Bíblia diz, e o próprio Jesus diz, olha, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém poderá arrancar-lhes da minha mão, da mão do Pai. É vida eterna que Jesus nos dá, não vida parcial, não vida temporal, não vida condicionada, é vida eterna. E eu não falo isso com ódio no meu coração, não falo isso com mágoa no meu coração, não falo isso aqui que sabe, oh meu Deus, não sei o que, com ódio, com raiva, com ira, não. Eu falo isso aqui porque eu estou aqui o quê? Pregando a palavra de Deus, abrindo a palavra de Deus, mostrando aqui os fatos do Evangelho. Verso 6 diz assim: para louvor da glória da sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. É para louvor da glória da sua graça que tudo isso acontece da forma como está aqui. Deus pré-conheceu um povo lá na eternidade, esse povo que Ele pré-conheceu, Ele predestinou, a esses que Ele predestinou, Ele chamou, a esses que Ele chamou, Ele justificou, a esses que Ele justificou, Ele glorificou, e pronto, meu amigo. É para louvor de Deus, não louvor nosso. Louvor da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente. A graça para nós é de graça, é gratuita, não é barata. Isso aqui não é graça barata. Graça barata é um termo contraditório em si mesmo, ele é muito incoerente, ele é incongruente. A graça é de graça. Quando você diz graça barata, você quer dizer então que essa graça que nos foi dispensada, custou um preço tiquinho assim. Um preço tiquinho. Só que este é um termo atribuído a nós que cremos na eleição da graça. É um termo atribuído a nós. Porque atribui-se a nós o fato de que, pelo fato de nós aceitarmos e crermos na eleição da graça, na predestinação gloriosa de Deus, eles atribuem a nós o seguinte: olha, eles vivem de forma relaxada, de forma desorganizada, de forma não comprometida com o Evangelho, porque eles já dizem estar salvos, então eles não querem nada com nada. Isso é desonestidade. Você fazer esse tipo de afirmação é desonestidade. Porque se há alguém que ensina corretamente os objetivos de Deus nos ter escolhido lá na eternidade e nos ter predestinado, somos nós. Nós estamos falando aqui, olha, o próprio texto aqui está dizendo: nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Foi para isso que Deus nos escolheu e nos predestinou, para sermos santos e irrepreensíveis. Paulo vai dizer lá em Romanos 8, que o propósito de Deus é que nos tornemos semelhantes à imagem de Jesus. Esse é o grande e supremo alvo da eleição, da predestinação. Como é que você pode atribuir a nós que essa graça na qual nós cremos é barata? Veja, Pedro diz que nós não fomos comprados com ouro, pedras preciosas, dinheiro, nada disso. Fomos comprados pelo sangue de Jesus. Não possui preço o sangue de Jesus. Não tem preço. Então, para Deus custou algo de valor incalculável. Mas para nós é de graça, como diz Isaías: vinde, comprai sem dinheiro. Sem dinheiro. Ou seja, para nós é de graça, mas para Deus custou um preço altíssimo, o sangue do seu próprio Filho. Entendeu? Então quando você fala, isso é graça barata, você está sendo contraditório, você está pronunciando um termo que é incongruente, ele é incoerente em si mesmo. Graça barata não existe, meu irmão.
no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Viu? Nós temos a